Nessa aula nós vamos falar sobre Trial. gestão em vendas, como você fazer uma gestão eficiente de uma força comercial, independente se você tem 1, 2, 5, 20 ou talvez igual nós, né? Nós temos mais de 60, 70 hoje vendedores. Quais são Trial. os fatores críticos, né? Os pontos chaves para você fazer uma gestão de Trial. vendas que gere resultados. Vamos lá. O primeiro ponto é definir o tipo de vendedor que a sua empresa precisa, tá? Existem dois tipos, assim, de maneira geral, existem dois tipos de Trial. vendedores. O vendedor tipo farmer, farmer é o fazendeiro, e o vendedor tipo Trial. hunter, o vendedor tipo caçador. O vendedor tipo farmer é aquele que ele vai mais pelo relacionamento, né, pela construção ali da autoridade, da credibilidade, Trial. né? Ele vai comendo pelas beiradas, né? Vamos falar metaforicamente. Já o hunter é aquele caçador, é o tubarão, é o leão. Esse aqui, ele geralmente ele é forte na prospecção, ele é forte no Trial. fechamento, né? Ele é incisivo, ele é agressivo, ele não perde venda, ele geralmente dá mais desconto, né? Trial. Ele é mais expansivo. O farmer, ele já é mais comedido, ele acompanha, ele faz um follow-up melhor. O farmer, ele é bom para uma venda que tem um ciclo de vendas maiores. Então, às vezes o teu processo de vendas é 3, 6 meses, 1 ano, 9 meses. Quanto maior o ciclo de vendas, mais tende a performar melhor um farmer, né? Trial. O hunter é a venda agressiva, papum, é a conversão rápida, né? O cliente entrou na loja, tem que vender, tá ali a oportunidade, você precisa de um hunter, né? Um caçador, um que vai lá e não perde a oportunidade, que converte. Então tem esses dois tipos de vendedores, né? O perfil hunter, ele tá mais ligado ali a quem é executor, comunicador. E o perfil farmer tá mais ligado quem é planejador, quem é analista. Então é importante você desenhar, né, o tipo de vendedor, as características que o vendedor precisa ter para performar bem com o tipo de produto e serviço, né? Para performar bem dentro do seu mercado. Pensa comigo. Um vendedor para vender um Boeing, né? Um produto de alto valor agregado que custa milhões de dólares, que o processo de venda, o ciclo de venda é 2, 3, 4 anos, ele tem que ter um perfil específico, diferente do vendedor que precisa fazer uma venda transacional, né? Da pessoa que entra na loja e compra, que o ticket médio, né? O valor de venda médio é baixo. Um dos pontos chaves em vendas é monitoramento, né? A gente vai falar de indicadores e ticket médio, que é o valor de venda média, é um indicador chave que você tem que monitorar. Então tudo começa na definição do tipo de vendedor que você precisa aí na sua empresa. Definir o tipo de vendedor, você tem que desenhar a remuneração. O desenho da remuneração faz toda a diferença na performance da equipe de vendas, né? Porque vendedor tem que viver de vendas, vendedor tem que viver de remuneração variável. Então você tem que calibrar, né? Quantos por cento da sua remuneração vai ser fixa e quantos por cento vai ser variável. Se você precisa de uma pessoa que tem um nível educacional mais alto, que precisa ter um nível de formação, de experiência profissional maior, quanto maior esse nível da pessoa, mais você provavelmente vai ter que pagar um fixo maior. Por exemplo, no IBC nós temos os consultores que vendem pelo telefone, fazem televendas, né? Eles têm um fixo muito menor do que os executivos de atendimento corporativo que visitam as empresas, né? Eles têm um grau de senioridade maior. Então, o fixo vai depender muito desse perfil aí, né? Da formação, da experiência, da senioridade do vendedor que você vai ter. Mas sempre tem que ter uma boa carga de remuneração variável, né? O vendedor, ele tem que ter 60, 70, 80, às vezes 90% do salário, do dinheiro que ele ganha, da remuneração que ele ganha, tem que ser variável, porque ele tem que ser remunerado por desempenho.
Inclusive, não existe vendedor sem comissão, tá? Eu já conversei com alguns empreendedores, já tive alunos já no programa Acelerador Empresarial, que eu tenho uma loja, eu tenho uma pessoa lá que atende os clientes, mas eu pago um salário fixo, não tem comissão. Ué, lógico que você está perdendo venda, você está perdendo oportunidade. Quem vende, né? Quem lida com o cliente, quem trabalha as potenciais oportunidades da sua empresa, tem que ter comissão, tem que ter remuneração variável, porque isso é um fator estimulante, um fator motivador muito importante. Então a remuneração é um aspecto chave, né? Você desenhar as faixas de comissionamento, você desenhar as metas, né? Quando é que o comissionamento aumenta, quando é que tem um bônus, quando é que tem um prêmio. Então o desenho da remuneração tem que ser muito bem feito, o desenho das metas tem que ser muito bem feito para que você consiga ter uma boa performance dos seus vendedores. Depois que você desenha a remuneração, você precisa dar treinamento, tá? Vendedor não vende sozinho. O vendedor que você contrata e bota ele lá e ele começa a vender e vender muito, você vai ter que contratar 1000 para achar um. Não tem. Vendedor precisa de treinamento. E aqui no treinamento você tem que trabalhar com ele o treinamento técnico. O que é o treinamento técnico? É o treinamento do teu produto, do teu serviço, da tua empresa. É o técnico institucional, né? Vamos chamar assim. Quem é a sua empresa, o produto. Então, o vendedor precisa tomar posse, né, de ponta a ponta, dos detalhes, das especificidades, dos diferenciais do produto, da empresa, do mercado. O vendedor precisa saber do mercado. O vendedor, ele tem que ter treinamento do método de vendas, né, do operacional. Então, se ele vai usar um sistema, ou se ele vai usar uma planilha, ou se ele vai usar um caderninho, ele tem que ter a orientação, o treinamento, o passo a passo, de A a Z, como é que ele vai fazer o trabalho dele, e ele precisa ser instrumentado com as informações para poder argumentar e vender. Então, tem empresa que bota vendedor lá e acha que o cara vai sair vendendo sozinho. Não vai. A empresa tem que treinar, fazer gestão em vendas, é treinar constantemente o vendedor. Tanto a parte técnica ali do produto, do serviço, treinar em vendas, ensinar um método, né? Nós até falamos, o método que eu recomendo é o spin selling, né? Então, o vendedor precisa de método de venda. Se ele tem método, ele tem um framework na cabeça, ele tem um passo a passo, ele tem etapas. Então, se ele tem um método, ele consegue performar mais. Ao invés de fazer a venda de maneira intuitiva e solta, ele constrói um processo de vendas, etapas na venda. Então precisa de método. Método é a forma de fazer a venda e também as etapas da venda, o seu funil de vendas, né? Quais são as etapas do seu processo de vendas? Isso precisa ser desenhado, né? Então a metodologia de venda, que é a abordagem, o levantamento de necessidades, como ele faz isso? É usando um spin ou você vai criar perguntas específicas para ele? E quais são as etapas da venda? Qual é o funil de vendas dele? Para que ele tenha entendimento do processo da venda. Então, remuneração, treinamento, método. Uma equipe de vendas para performar precisa de monitoramento, precisa de indicadores. Os indicadores chaves de uma equipe de vendas são, vou colocar aqui para você, ticket médio, taxa de conversão. Você tem indicadores de resultado, que é faturamento, volume de faturamento, lucratividade, faturamento por produto. Deixa eu pôr aqui, indicadores de resultado. Só que você também tem os indicadores de produtividade. Se você tem uma equipe de vendas pelo telefone, quantidade de ligações, quantidade de proposta, quantidade de tempo falado no telefone. Se é uma equipe de vendas externas, quantas visitas, quantas propostas. Então, os indicadores de produtividade geram os indicadores de resultado. Então, se o cara está no televendas, para ele
ter taxa de conversão, volume de vendas, faturamento, ele tem que ligar, ele tem que mandar proposta. Então você precisa definir quais indicadores de produtividade você vai monitorar e quais indicadores de resultado. Um gera o outro. Indicadores de produtividade, muitas vezes você vai acompanhar diariamente ou semanalmente, porque os indicadores de produtividade vão dar volume de trabalho para gerar as vendas, o volume de faturamento. Ticket médio, né? Se por exemplo, eu vendo uma balinha específica, vendo 10 balinhas, em 5 balinhas eu cobrei R$20 cada balinha. 5 vezes 20, R$100. Nas outras 5 balinhas, eu cobrei R$100 em cada balinha. Então, 5 vezes 100, R$600. Se eu vendi 5 balinhas a R$20, que dá R$100, e vendi 5 balinhas a R$100, que dá R$500, R$100 mais R$500, R$600. Se eu vendo 5 balinhas a R$20, eu tenho R$100. Se eu vendo as outras 5 balinhas, que eu tô vendendo 10 balinhas, as outras 5 balinhas a R$100, 100 vezes 5, 500. Então faturei R$100 mais R$500, R$600 na minha balinha. Se eu vendi 10 balinhas, é R$60 em cada balinha que eu vendi, né? Então, deixa eu dar outro exemplo. Guarda-chuva. Tô vendendo guarda-chuva. Vendi 5 guarda-chuvas. 3 guarda-chuvas eu vendo a R$10. 2 guarda-chuvas eu vendo a R$50. Então, se eu vendi 2 a 50, são R$100. Se eu vendi os outros 3 a 30, são R$30. 100 mais 30, 130. Eu divido 130 por 5 guarda-chuvas, eu acho o meu ticket médio, o meu valor de venda médio. E faz diferença você monitorar isso. Você pode ter valor de venda médio por produto, você pode ter valor de venda médio por cliente. Para quem tem restaurante, para quem tem loja, para quem tem comércio que o cliente entra para comprar, você tem que saber, em média, quanto que o cliente gasta na sua loja. Você tem que anotar ou pôr na planilha. Se o cliente entrou na loja, quanto que ele gastou? Depois você vê por dia, por semana e por mês, quanto que em média um cliente gasta na sua loja. E você também olha o quê? A taxa de conversão. A cada 10 clientes que entram na minha loja, quantos compraram? Se 2 compraram, minha taxa de conversão é 20%. Então, para fazer gestão em vendas, eu tenho que ter número, eu tenho que ter monitoramento, senão eu não sei aonde que eu vou intervir. Às vezes a minha loja está faturando pouco. Por quê? Porque o ticket médio está baixo, entra muito cliente na loja, a conversão é alta, mas o cliente gasta pouco dentro da minha loja. Então como que eu vou melhorar isso? Às vezes eu não estou tendo venda porque a conversão está baixa. Está entrando muito cliente na loja, mas poucos estão comprando. Ou às vezes está entrando pouco cliente na loja. Então o que? Eu preciso fazer divulgação, movimentar para trazer cliente dentro da loja. Então vendas é número, indicadores, monitoramento. Esses aqui são os 5, né, fatores críticos aí para você conseguir alavancar suas vendas. O perfil do vendedor, o desenho da remuneração, o método de vendas, né, o funil de vendas, etapas das vendas, treinamento e indicadores, né, monitoramento. E esses itens, eles se correlacionam. Quanto mais você fizer bem esses itens juntos, mais desempenho em vendas você vai ter. Define o perfil do vendedor, treina, faz um bom desenho de remuneração, utiliza um método, desenha o seu funil e controla os indicadores, né, de produtividade e de resultado da sua equipe para você conseguir fazer uma boa gestão em vendas. Né? Desejo muito aí que a sua empresa alavanque cada vez mais as suas vendas. Vamos acelerar e eu te vejo na próxima aula.